Olá, seres iluminados! Eu sou Ná Carvalho, do canal Sabedoria do Eu Sou, e nesse vídeo eu gostaria de conversar com vocês sobre um livro que eu li há um tempo atrás, que eu achei muito pertinente conversar a respeito dele, principalmente se você está nessa jornada de autodescoberta, de expansão da consciência. Independente se você começou essa jornada agora ou se você já está há um tempo nesse processo. O livro é interessante para ambas as situações. E o livro chama-se Energia ao Quadrado, da Pam Groot. É um livro que traz 9 experiências que você pode fazer aí no conforto de sua casa, com coisas que você vai acessar com muita facilidade, colocar em prática esse seu poder interior, né? Essa sua conscientização a respeito do seu processo de pensamento, emoções, sentimentos na criação da sua realidade. Essa tomada de consciência do seu poder criador, poder que já existe em mim, em cada um de nós, porque na verdade todos nós somos unidades individualizadas do todo. Não vou dar spoiler do livro, é um livro que vale muito a pena ler. Se você tem essa possibilidade de comprar o livro físico, você vai numa livraria e faz essa aquisição. Mas se você nesse momento não pode comprar o livro, não tem problema, ele é facilmente achado aí na internet. Então você coloca só lá Energia ao Quadrado e você vai conseguir ter acesso à versão do livro em PDF. Especificamente, eu vou falar sobre 3 experimentos que eu fiz a partir desse livro e que eu gostaria de conversar com vocês nesse vídeo. O primeiro experimento foi um experimento feito com grãos de feijão. Eu fiz num verão desses aqui da Irlanda, porque no inverno, por não haver o calor do sol, isso dificulta muito o grão de crescer e se desenvolver, então ele demora muito para fazer isso. E o verão seria a melhor época para realizar esse tipo de experimento aqui, porque nós conseguimos ter um pouco mais de calor do sol. Então eu fiz esse experimento, que era um experimento para trazer a consciência do que a gente fala, né? E essa palavra, esse comando emocionalizado, quanto que ele realmente tem o poder de afetar a nossa realidade, fazer criações. Então eu coloquei numa vasilha 3 grãos de feijão de um lado, embebido no algodão com água, e do outro lado da vasilha eu coloquei mais 3 grãos de feijão também embebido em água, ambos em condições idênticas para desenvolvimento. E eu marquei de um lado com a letra E, para me lembrar que aquele era o feijão do lado esquerdo. Do outro lado coloquei a letra D, que seria o feijão do lado direito, caso eu mudasse a vasilha de lugar por algum motivo. E eu deixei por uma semana só regando a cada 2 dias, né, colocando um pouco mais de água nesse algodão para que esse feijão pudesse se desenvolver. Deixei próximo à janela porque assim ele poderia acessar essa luz e esse calor do sol. E aí eu dei um comando para o feijão. Eu carreguei a vasilha próxima do meu rosto, conversei com os grãos de feijão e disse: eu quero que o feijão do lado esquerdo se desenvolva mais rápido do que o feijão do lado direito. E eu deixei lá esses grãos nessas condições. E surpreendentemente, o feijão do lado esquerdo começou a crescer muito mais rápido do que o feijão do lado direito e visivelmente qualquer pessoa conseguiria perceber isso. Na época, o esposo e a minha mãe ficaram impressionados como realmente o feijão do lado esquerdo cresceu muito mais rápido. Eu não tinha falado para eles nada sobre o experimento, só deixei a vasilhinha lá, como se fosse uma experiência de escola mesmo. E aí eles começaram a notar a diferença, né? Porque um feijão estava
nossa, crescendo muito mais rápido do que o outro. E aí eu compartilhei com eles que foi um experimento de um livro que eu estava lendo. E o livro ele tem essa característica de te convidar a fazer essas experiências no dia a dia, com coisas que você tem facilidade de acesso em casa, para que você possa testar esse seu poder, né? Começar a desenvolver essa credibilidade em você mesmo e no seu poder de criação da sua própria realidade. Eu fiquei bastante impressionada já com essa primeira experiência e aí fui partindo para os próximos capítulos. E o livro ele tem essa característica muito legal, muito divertida de te convidar a realizar esses pequenos experimentos no dia a dia e o quanto que isso faz com que esse novo conhecimento ele seja consolidado até com muito mais facilidade, né? Internalizado com muito mais facilidade. O outro experimento que eu fiz foi um experimento em relação a coisas que eu gostaria de ver na rua. Então, eu lancei a seguinte questão, que eu gostaria de ver carros verdes naquela semana. E soltei. Não criei nenhuma expectativa que tinha que ser agora, que eu vou ver hoje, que eu vou ver nesse instante, que a primeira vez que eu saísse de casa eu ia ver o carro. Eu apenas soltei e deixei que as coisas acontecessem com naturalidade. Para minha surpresa, cada vez que eu ia fazendo e realizando os experimentos, as coisas iam acontecendo com muito mais rapidez e muito mais facilidade. Nesse caso do carro, eu encontrei não somente um carro, mas eu consegui ver 3 carros verdes na rua, durante aquele período que eu estava lendo aquele capítulo, especificamente. E o que foi muito curioso, porque até então eu nunca tinha reparado em carros verdes antes. E a partir daquele dia eu tomei essa consciência da existência deles. Inclusive, 2 desses carros eu vi dentro do condomínio que eu moro mesmo, quando eu fui passear com meu filho. E a próxima experiência que eu tive foi uma experiência com borboletas azuis. E tinha um capítulo específico lá falando sobre as borboletas e que estava valendo se eu encontrasse a borboleta no livro ou na TV ou em qualquer outro lugar, que valeria não apenas a borboleta física, mas que estava valendo também para imagens relacionadas a borboletas. E a primeira vez que eu vi a borboleta azul foi no mate do meu filho. Nós abrimos e colocamos no chão para ele brincar, na época ele ainda não andava. A gente levava esse mate para os jardins, lugares que tinham uma área verde para ele poder sentar, brincar, né? Aproveitar um pouco mais o sol. E o curioso foi que aconteceu também aqui dentro do condomínio que a gente mora. Na última quadra nós temos uma área verde, assim, um espaço verde, eu coloquei lá o mate e aí eu percebi que tinha borboletas azuis lá. Foi a primeira vez que eu tinha reparado nas borboletas azuis. Até então eu não tinha notado que elas estavam ali presentes no tapetinho do nosso filho. E na volta para casa, nesse mesmo dia, aconteceu algo ainda mais curioso. E enquanto eu levava o carrinho de bebê dele, eu cruzei com uma pequena borboleta azul, que eu parei para tirar a foto dela. E ela estava toda fechadinha assim. E ela não voou, não fugiu, ela ficou lá, como se estivesse esperando mesmo aquele episódio acontecer. E aí, quando eu peguei meu celular para tirar a foto dela, eu tirei várias fotos em sequência e ela começou a abrir as asas bem devagarzinho e foi um momento extremamente mágico e inesquecível, porque até hoje eu me lembro perfeitamente esse episódio. E eu vou deixar aqui, eu vou compartilhar com vocês. Essa é a dica que eu gostaria de trazer, na verdade, um livro de leitura para você realizar aí esses pequenos experimentos e tomar essa consciência do quão poderoso ou quão poderosa você é e que você pode sim fazer criações conscientes da sua realidade.
esse livro ele traz essa questão do despertar nesse aspecto, nesse sentido, e te convida a colocar em prática aquilo que você aprende. Comece a testar essa questão do poder mesmo. Pode ser com coisas simples e ela até aconselha que seja assim. Quanto menos expectativas a gente tem em relação a algo, esse algo ele se manifesta com muito mais rapidez na nossa vida. E se você tem uma expectativa muito maior em relação a alguma coisa, essa coisa tende a demorar um pouco mais. Por quê? Porque você está tão preso ali, agarrado, querendo que aquilo aconteça hoje, agora, nesse momento, e isso acaba atrasando um pouco esse processo da manifestação. E quando você só fala, solta e deixa, porque você já tem certeza que aquilo ali vai acontecer, aquilo se manifesta com muito mais rapidez e de maneiras que você não imagina, de formas extremamente inesperadas. Vale a pena ler, ao mesmo tempo em que você aprende coisas novas, você também coloca em prática aquilo que você, enfim, está experienciando. Leiam o livro e depois venham me contar aqui nos comentários as experiências que vocês tiveram a partir da leitura do livro ou com coisas que vocês lançaram aí para o universo e que vocês acabaram sendo surpreendidos por essas coisas que aconteceram e das formas mais inusitadas possíveis. Essa foi a dica de leitura de hoje. Espero que vocês gostem. Lembrem-se sempre, eu, você, nós somos incríveis. Namastê!